Olá! O Geração de hoje recebe um convidado multiprofissional. Ele é jornalista, apresentador, produtor de shows e espetáculos teatrais famosos na década de 70, quando trabalhou com artistas como Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano, Milton Nascimento. Foi amigo da cantora Elis Regina, comadre, que inspirou um quadro do programa Bazar Maravilha, sucesso da Rádio Mineira há 29 anos. Se eu falar que ele chama Ailton José, ninguém vai saber. Mas quando eu digo que é o Tuti Maravilha, nem precisa de apresentação. Seja bem-vindo, Tuti. Obrigado, querida. Obrigado. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Eu que né, gente? Honradíssimo pelos convites. Tanta história legal que ele vai contar pra gente aqui hoje. Nós vamos ficar aqui 3 dias, tá? Contando histórias. A gente está aqui também com os alunos da Escola Estadual Pedro II. Sejam bem-vindos ao Geração. Obrigado. Nós vamos fazer um papo muito legal e antes da gente começar, vamos saber um pouquinho mais sobre o Tuti Maravilha. Tuti, desde pequeno você já era um comunicador? Pois é, dizem que sim, né? Eu desde pequeno, para você ter uma ideia, olha a minha história de comunicação, começa através de uma cabeleireira da minha mãe, tá? E aí ela era cabeleireira também da TV Itacolomi, na época, Rede Tupi de televisão. E aí o que aconteceu? Um dia, ela lá em casa, cuidando do cabelo da minha mãe, eu falei com ela, gostaria muito de ir lá na televisão ver. Você não fazia jornalismo ainda não? Não, isso é um menino, 11 anos. A primeira vez que eu trabalho com comunicação, eu tinha 11 anos de idade. E aí o que aconteceu? Ela me levou para ver o estúdio, então era no edifício Caiaca, no último andar lá o estúdio. E eu fui com ela e apaixonei imediatamente quando eu vi aquele estúdio de televisão. E era tudo ao vivo na época, não tinha essa coisa de gravar não, era tudo na lata. E aí tinha um aquário em cima, aquário é onde a gente fica com o vidro vendo o que acontece, né, no estúdio. E eu ficava ali às tardes vendo os programas acontecerem. Aí um dia alguém lá me chamou, falou, não, vem cá, você vai sortear isso aqui, tinha um programa Agarre o que puder. As criançadas mandavam um invólucro de pasta de dente, com o nome delas, e a gente sorteava, e aí elas subiam no palco lá, tinha vários brinquedos, e elas tinham 1 minuto para pegar os brinquedos e descer. Se apitasse antes do minuto terminasse, elas perdiam tudo que estava segurando, entendeu? Era aquela adrenalina para a criançada. E aí eu comecei fazendo televisão desse jeito, olha que loucura. Porque você gostou mesmo, né? Gostei você ia lá mesmo, direto. apaixonei. E eu tive uma mãe que me deu maior força também na época, e depois minha mãe morre, aí eu parei também, foi tipo, sabe, que falei, bom, então agora vou estudar. E lá em casa era assim, todo mundo achava que meu irmão ia ser engenheiro e ia ser médico. Eu não posso nem ver injeção e eu ia ser médico, presta atenção, tá entendendo? E aí eu fiz vestibular escondido para jornalismo. Todo mundo queria que você fizesse medicina. Todo mundo achando que eu ia fazer medicina. Aí quando saiu o resultado, eu passei jornalismo. Todo mundo falou, mas não era medicina? Eu falei, não, troquei. Agora eu fazia jornalismo. Vai fazer o que gosta, né? Então quer dizer que hoje vocês ainda têm isso ainda, da mãe falar o que vai fazer? Tem? Ainda existe isso hoje? Mentira! Não acredito. O que a mãe de vocês quer que você faça? Bom, eu quero fazer ciências contábeis e a minha mãe me apoia bastante, mas ela queria que eu fizesse direito. E você? É muito comum isso até hoje, né? Quando a gente fala até mesmo em ser músico, em trabalhar com música, ser professor, dá uma insegurança na mãe. Minha mãe é professora, mas dá uma insegurança, né? Mas ainda assim, minha mãe também, sorte que ela me apoia muito. E é um destino, né, Tuti? Porque você foi caindo na comunicação. E aí, depois eu fui descobrindo também por que essa coisa de comunicar. Aí vem a astrologia, que para quem acredita ou não, eu tenho mapa astral, eu tenho 7 casas em aquário. Eu sou aquariano. Então, aquário é comunicação, é humanitário. É igual o Gêmeos, que né? olha que é o meu. todo mundo, é ar, né? Então, a gente vive no ar, né? Agora, Tuti, você começou no jornal impresso. Depois dessa experiência que você teve, assim, profissionalmente, olha só, aí eu fiz televisão, menino, parei total, aí eu fui fazer jornalismo, e no primeiro ano de jornalismo, eu pedi meu pai era compadre de um dos diretores de Diários Associados, que englobava Diário da Tarde, Estado de Minas, televisão, rádio e tal, e aí pedi meu pai, falei, arranja estágio para mim, primeiro ano, e aí ele arranjou
com o Dr. Ney, e eu fui escrever sobre cinema no Diário da Tarde, uma coluna, e matérias em geral. Mas aí o que aconteceu? Eles sacaram que meu esquema era cultura, que eu era mais antenado na área de cultura. Você chegou a escrever coisas assim, que não tem nada a ver com cultura? Fiz matérias loucas. Tem os jornais até hoje. O jornais. Tuti fazendo matéria de um assassinato. Fiz matéria de polícia, para você ter uma ideia, que é um aprendizado para quem faz jornalismo, né? Quando você entra numa grande rede de comunicação, você é obrigado a passar por esses passos. E foi muito legal, mas matérias que não tinham nada a ver com cultura. Era máquina de escrever? Máquina de escrever. É isso que eu fico imaginando naquela época. Era. Você ia para a rua. Eu saía da faculdade, estudava de manhã, passava lá nos Diários Sociais, era na Rua Goiás, ali no centro, pegava a pauta, né, o editor lá, o diretor falava, Tuti, hoje você vai entrevistar a menina que ganhou o prêmio, não sei o quê, não sei o quê. Eu, ok. Endereço e tal, ligava, ia, fazia matéria com a menina, voltava para a redação no final da tarde, escrevia na máquina, arranjava uma máquina que estivesse livre, né, porque eu tinha milhões de máquinas ocupadas, escrevia a matéria, mandava para o Copydesk consertava os erros de português, e no dia seguinte ficava louco para o jornal sair para ver a matéria no jornal. Como é que ficou, né? É. E agora entrevistar é um dom que você tem, né, Tuti? Dizem, né, as más línguas. Mas como que desse trabalho no jornal você virou produtor cultural? Pois é. Foi aí, desses contatos? Exatamente. Aí eu trabalhando nos Diários Associados, fazendo estágio, e o estágio foi durando, porque as pessoas gostaram do meu texto, eu fui ficando no jornal, e aí eu fui fazer uma matéria sobre o rock rural. Rock rural era um movimento musical com Sá, Rodrigues e Guarabira. E eles vieram fazer o show desse movimento no Teatro Marília. E eu fui escalado para ir lá fazer entrevista com eles. No dia seguinte, o Sá me ligou, o Sá é ocupado, eu falo isso com ele, ele me ligou e falou, ô Tuti, roubaram o meu carro na frente do teatro, tem jeito de colocar uma nota no jornal aí, ou na rádio aí da rede e tal. Eu falei, tá, me dá os dados, ele deu, coloquei, aí ficamos mais amigos, e aí, uns 2 meses depois, eu toco o telefone, eu atendo, e era telefone fixo naquela época de casa, né? Eu atendo, era um produtor carioca me pedindo para fazer a promoção aqui de Marcos Valle. Um cantor da época da MPB, e eu falei, mas eu não sei fazer isso. Ele falou, não, o Sá e Guarabira encheram os rabolos, Zé Rodrigues, é você mesmo. Nós vamos te mandar as fotos, alguns releases, falando do artista, é só entregar nas redações e tal. Falei, então vamos tentar. Fiz o trabalho, estouramos, o público lotou o teatro, e aí, uma semana depois, me liga Benil Santos falando, eu estou com um show com Maria Bethânia, chamado Rosa dos Ventos, quero fazer em Belo Horizonte, fiquei sabendo de você, porque não tinha em Belo Horizonte. Essa figura do produtor cultural, aí um vai chamando o outro. Exatamente. E aí pronto, foi dada a largada. Ô Tuti, nós vamos ficar aqui falando... 3 dias, né? No próximo bloco nós vamos continuar falando um pouquinho dessa faceta cultural, vamos falar da rádio, muita coisa, às vezes vocês têm que perguntar ainda, hein? Nós voltamos já com a Geração e Tuti Maravilha.